Está começando o podcast O Caibalham no Dia a Dia, apresentado por Fábio Marques. Bons estudos! Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Vivendo o Caibalham no Dia a Dia. Meu nome é Fábio Marques e nós estaremos juntos nessa jornada entendendo um pouco mais sobre o Caibalham e os princípios herméticos que podem nos levar a ter um novo olhar sobre tudo o que vivemos. Nessa série de episódios, nós seremos convidados a refletir sobre a essência de o todo e o seu papel na criação de tudo o que existe. À medida que desvendarmos essas verdades, seremos guiados pela compreensão de que cada um de nós é uma forma de expressão dessa mente universal. Também vamos descobrir um pouco mais sobre as 7 leis herméticas, que não apenas descrevem como as coisas funcionam, mas também nos apresentam ferramentas valiosas para transformar as nossas vidas. O Caibalham é uma obra fundamental dentro da tradição hermética, frequentemente considerada um guia para aqueles que buscam compreender os princípios que regem a vida e a existência. E gravem essa palavra, princípios, pois princípios é tudo aquilo que nós podemos aplicar em diferentes áreas da nossa vida, e o Caibalham é exatamente isso. E ele foi descrito por 3 iniciados. Essa obra reúne séculos de sabedoria, trazendo à tona ensinamentos que ecoam através do tempo e da história. Os princípios do Caibalham estão concentrados na ideia de que o universo ele é regido por leis imutáveis e universais, que podem ser entendidas e aplicadas na vida cotidiana. Essas leis, elas não são meras abstrações filosóficas. Elas constituem o próprio mundo ao nosso redor, interligando tudo que existe. Ao entender esse conhecimento, somos convidados a explorar uma nova forma de ver o mundo, permitindo uma compreensão mais profunda de si mesmo e do próprio universo. O Caibalham destaca a importância do autoconhecimento e da autorreflexão, enfatizando que, para transformar a realidade ao nosso redor, precisamos primeiro entender a nós mesmos. A obra serve como um farol para aqueles que buscam algo que vai além de uma iluminação espiritual, nos mostrando uma abordagem prática para colocar esses princípios em nossas vidas. Assim, ao entender o Caibalham, abrimos a porta para um mundo onde a mente é vista como uma força criativa extremamente poderosa, onde os nossos pensamentos e crenças moldam literalmente a nossa realidade. Essa obra nos convida a sermos participantes mais ativos na vida, permitindo que a sabedoria hermética ilumine o nosso caminho em direção a um entendimento mais profundo de o todo. E para compreender plenamente o Caibalham, é fundamental entender seu contexto histórico e as raízes da tradição hermética. A palavra hermetismo remete a Hermes Trismegisto, um nome até meio difícil de dizer, mas Hermes Trismegisto foi uma figura mítica que combina elementos do deus egípcio Tote e do deus grego Hermes. Hermes Trismegisto é visto como um grande porta-voz da sabedoria, simbolizando a união entre o céu e a terra, o material e o espiritual. Seu nome basicamente significa 3 vezes grande. A tradição hermética surgiu em um período em que a filosofia grega e o misticismo egípcio se entrelaçavam, particularmente durante os séculos II e III. Esse era um tempo de intensa busca por conhecimento esotérico, onde pensadores buscavam entender os mistérios do universo e o papel do ser humano nesse universo. O Caibalham se coloca nesse cenário como um resumo de ensinamentos que sintetizam todo esse conhecimento. Os princípios herméticos, embora enraizados em textos antigos, como o Corpus Hermeticum, adquiriram uma nova vida quando estudiosos descobriram e traduziram obras clássicas
revitalizando o interesse por esses ensinamentos. A filosofia hermética influenciou diversos movimentos espirituais e filosóficos ao longo da história, incluindo a alquimia, a magia e até mesmo o desenvolvimento da ciência moderna. É importante ressaltar que a tradição hermética não se limita a um único texto ou dogma. Em vez disso, é um rico entrelaçamento de ideias que evoluíram ao longo do tempo. O Kybalion, ao reunir e sintetizar esses ensinamentos, oferece uma perspectiva que conecta nós, seres humanos, ao divino, enfatizando que o entendimento das leis universais é o primeiro passo para a transformação pessoal e espiritual. Compreender o contexto histórico e a origem da tradição hermética nos permite apreciar ainda mais a profundidade dos ensinamentos do Kybalion. À medida que exploramos essa obra, nos tornamos não apenas leitores, mas participantes de um processo que se estende por milênios, em busca de um conhecimento que realmente é capaz de transformar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. No cerne da filosofia hermética reside o conceito chamado de o todo, uma ideia que muitas vezes pode transcender a nossa própria compreensão, mas representa a essência primordial de tudo que existe. O todo, ele é frequentemente descrito como a mente universal, uma força criativa infinita que permeia e une todas as coisas. Para os hermetistas, a ideia não é abstrata, mas é a base sobre qual toda a realidade é construída. O todo é a totalidade do ser, é a fonte de toda a criação e abrange tanto o material quanto o espiritual. Ele é a causa e o efeito, é o princípio e o fim, e acima de tudo, ele é indivisível, ou seja, o todo apenas é. Esse entendimento é fundamental para a compreensão da ligação entre todas as coisas do universo. Quando reconhecemos que tudo é parte de um todo, começamos a perceber a harmonia que existe entre todos os elementos da existência, desde os mais sutis até os mais concretos. No hermetismo, a representação de o todo como a mente universal ou Deus, na sua própria essência, sugere que cada um de nós é uma expressão única dessa realidade suprema. Ao invés de sermos como seres isolados, somos, na verdade, a manifestação do próprio o todo, com a capacidade de criar, transformar e influenciar o nosso ambiente. Esse entendimento nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, buscando a nossa conexão com essa mente universal que nos governa. Essa perspectiva é uma poderosa ferramenta de transformação. E ao compreender que somos parte de algo maior, somos convidados a assumir a responsabilidade por nossos próprios pensamentos e ações. O que pensamos e sentimos tem o poder de moldar nossa realidade e, portanto, a consciência de o todo faz que nós nos tornemos agentes diretos na criação das nossas próprias vidas. E ao introduzir o conceito de o todo, o Kybalion não apenas convida a contemplar nossa natureza divina, mas também nos lembra que o caminho para a realização espiritual e pessoal está intrinsecamente ligado à compreensão e à aceitação desse princípio. Essa jornada em direção ao todo é, na verdade, um retorno à nossa essência mais pura, onde tudo está em perfeita harmonia. O conceito de o todo é essencial para a compreensão do funcionamento do universo no contexto hermético. Como disse anteriormente, para os hermetistas, o todo não é uma abstração filosófica. Ele é a força criadora que permeia todas as coisas, a essência que dá origem a tudo o que vemos e experimentamos.
Essa mente universal é a fonte de toda a manifestação, e seu papel na criação do universo é profundo e possui diferentes faces e diferentes ângulos de entendimento. A criação, no hermetismo, não é vista como um evento isolado, mas como um processo contínuo que flui de o todo. Cada pensamento, cada emoção, cada ação emanam dessa fonte primordial e contribuem diretamente para o grande quebra-cabeça da realidade. Quando reconhecemos que somos todos expressões de o todo, percebemos que nossas criações individuais fazem parte de um grande esquema universal. Assim, a manifestação do universo é uma estrutura onde cada ser desempenha seu papel, contribuindo para a harmonia de todos. Além de ser uma fonte de criação, o todo também desempenha um papel crucial na manutenção do universo. A ordem e a harmonia que observamos na natureza são reflexos do equilíbrio intrínseco de o todo. Esse equilíbrio ele é mantido por leis universais que podem ser entendidas como os princípios que governam o universo. Ao reconhecermos essas leis, nós podemos alinhar as nossas vidas a elas, criando um local de cooperação e fluidez, ao invés de resistência. No entanto, essa manutenção não se dá apenas de forma passiva. O todo também é uma força ativa que responde às intenções e aos desejos da consciência de cada um de nós. Assim, o que manifestamos em nossas vidas está diretamente ligado à nossa compreensão e à nossa conexão com o todo. A qualidade dos nossos pensamentos e a profundidade da nossa consciência moldam a realidade ao nosso redor. Ao nos tornarmos mais conscientes de nossas escolhas, assumimos um papel ativo na criação do universo. Entender o papel de o todo é um convite a reconhecer nossas próprias responsabilidades como co-criadores da nossa realidade. Essa perspectiva nos leva a viver de maneira mais intencional, sabendo que nossas ações reverberam na totalidade do ser. E ao alinhar os nossos objetivos e desejos com a harmonia do todo, não apenas contribuímos para o bem maior, mas também encontramos o nosso lugar na grande imensidão da existência. As 7 leis herméticas são pilares fundamentais que sustentam a filosofia do Kybalion e refletem a sabedoria acumulada ao longo de séculos. Essas leis não apenas descrevem a dinâmica do universo, mas também nos oferecem um caminho prático para entender e aplicar esses princípios em nossas vidas. Cada uma dessas leis é uma expressão de o todo, revelando a conexão e a harmonia que permeiam em toda essa existência. Então agora, vamos conhecer rapidamente sobre cada uma das 7 leis. A primeira lei é a lei do mentalismo. Essa lei afirma que o todo é mente. Tudo que existe é uma manifestação da mente universal. E ao compreendê-la, podemos aprender a moldar a nossa realidade através dos nossos próprios pensamentos. Essa lei nos ensina que a realidade externa nada mais é do que um reflexo do nosso estado interno. Bom, a segunda lei é a lei da correspondência. E basicamente ela diz o seguinte: como acima, assim abaixo. Como abaixo, assim acima. Essa lei destaca a relação entre diferentes planos da existência. O que acontece em um nível se reflete em outro, permitindo que exploremos as verdades universais através da observação e da analogia do nosso próprio plano existencial. Já a terceira lei é a lei da vibração. Ela diz que tudo no universo está em constante movimento e vibração. Essa lei nos lembra que nada é estático, tudo é energia que oscila em diferentes frequências. Ao sintonizar as nossas vibrações internas, podemos influenciar o que atraímos para as nossas vidas.
Interessante isso, não? Ou seja, baseando-se nessa lei, podemos dizer que a realidade que você vive hoje é um resultado da sua própria vibração. Já a quarta lei é a lei da polaridade. Ela diz que tudo possui dois polos, e esses opostos são, na verdade, manifestações da mesma essência. A dor e o prazer, o amor, o ódio, a luz e a escuridão, todos esses estados coexistem na mesma faixa, alterando apenas o seu grau. A nossa compreensão da lei da polaridade nos permite encontrar equilíbrio e harmonia em qualquer área da nossa vida. A quinta lei é a lei do ritmo. A lei do ritmo reconhece que tudo gira em torno de ciclos. Assim como as marés, nossa vida segue um padrão de ascensão e queda. E ao aprender a navegar por esses ritmos, podemos fluir com a nossa vida, ao invés de lutar contra suas correntes. A sexta lei é a lei da causa e efeito, ou seja, nada acontece por acaso. Cada ação tem uma consequência, e essa lei nos lembra que somos co-criadores da nossa realidade. Ao assumir a responsabilidade por nossas escolhas, podemos influenciar o curso de nossas próprias vidas a qualquer momento que desejarmos. A sétima e última lei é a lei do gênero. Essa lei afirma que existe um princípio masculino e um princípio feminino em tudo. A harmonia e a criação surgem da união desses opostos. E ao equilibrar essas energias dentro de nós, conseguimos encontrar a plenitude. Como você pode ver, as 7 leis herméticas são mais do que meras teorias. Elas são ferramentas poderosas que derivam do conceito de o todo. E ao estudar e aplicar esses princípios, não apenas nos conectamos mais profundamente com a essência universal, mas também nos tornamos conscientes de nossa própria capacidade de criar e transformar a nossa realidade. Cada lei é uma característica de o todo, revelando a complexidade e a beleza da existência. Assim, ao compreender essas leis, começamos a trilhar um caminho de autoconhecimento e evolução, nos tornando co-criadores conscientes do universo em que vivemos. À medida que chegamos ao final desse primeiro episódio, refletimos sobre o profundo significado de o todo e o seu papel na criação do universo. Além das 7 leis herméticas que nos guiam em nossa jornada, compreender esses princípios é o primeiro passo para nos tornarmos co-criadores conscientes da nossa realidade, aproveitando a sabedoria atemporal que o Kybalion nos oferece. Portanto, convido você a se aprofundar ainda mais nessa filosofia, seguindo para o nosso próximo episódio, o princípio do mentalismo. Nele nós vamos nos aprofundar em como a mente é a base de tudo e como nossos pensamentos moldam a realidade ao nosso redor. Você vai descobrir o poder transformador que mora em sua própria mente e como isso pode impactar sua vida de maneira surpreendente. Te desejo muito sucesso e até o nosso próximo episódio. Até mais!